Bom dia, meu povo, a paz do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, Jair, a paz do Senhor. Bom dia, Iralba, a paz do Senhor. Glória a Deus. Me ouvem bem? Chegamos ao 39º dia. Que bom. 39 dias hoje significa que é o nosso penúltimo dia. Estamos encerrando. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Eu achei que eu não conseguiria estar aqui hoje. Foi uma madrugada de muita batalha espiritual. Eu achei que eu não ia conseguir acordar, porque estava difícil dormir, tá? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar para a gente começar? Bom dia, Cláudia. Paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar. Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Senhor Espírito Santo, convidamos a sua presença. Vem sobre nós, Senhor. Usa-nos mais uma vez para a glória do nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua unção. Ative a palavra de sabedoria em alto nível nesta manhã. Te agradecemos desde já pelo Senhor ter estado conosco há 38 dias e te pedimos mais uma vez, vem, Senhor. Vem sobre nós, precisamos e dependemos de Ti. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ilza. Bom dia, Vanderleia. Vocês dormiram bem, gente? Glória a Deus. Dormiram bem? Bora lá começar? Bom dia, Meire. Bom dia, meu povo. Hoje, 39 dias, penúltimo dia. O tema lá no livro é Equilibrando a Vida. Esse é o tema do nosso último dia hoje. Deixa eu baixar o volume aqui. Então, o tema lá no livro hoje é Equilibrando Sua Vida. Ele vai falar sobre o equilíbrio entre amar a Deus e entre servir o próximo, né? Porque o servir, você está cumprindo o mandamento do amar o próximo. Então você demonstra esse amor quando você serve. Então tá ali o equilíbrio entre o amor, entre a consagração. Aconselho você a anotar o seu progresso diário. Enfim. Mas hoje nós vamos seguir aqui outro tema, né? Como quase de costume, né? Nós seguimos mais fora do livro lá do que dentro. Porque a ideia de hoje desses dias, né? Ativar você a descobrir o seu propósito individual, né? A entender algumas guerras que têm acontecido na sua vida. Bom dia, Ângela. Então hoje, o tema de hoje vai ser: Satanás não reage apenas a você, mas também a seu propósito. E, gente, eu não sei se a batalha espiritual que eu enfrentei nessa madrugada foi por causa do tema de hoje, que talvez ele não queria que a gente revelasse, né, as artimanhas dele por trás dos ataques. Eu não sei se é porque esses dias eu quebrei uma aliança aí, um cativeiro, né, identifiquei um cativeiro e quebrei. Eu não sei se é mediante as pessoas que nós oramos essa semana, né, que houve libertação. Enfim, só sei que pensa numa madrugada de guerra, onde eu tive que levantar para fazer uma oração de guerra em plena madrugada. Abri janela e fui expulsar todo cão que estivesse lá para que eu conseguisse dormir. Foi uma coisa horrível. E a sensação que eu tinha a cada tentativa de dormir é que eu morreria. Era uma aflição terrível, era uma presença maligna muito grande. E nos períodos que eu cochilava, eu pedia o marido para me ajudar, para me salvar dali. E em alguns momentos eu conseguia voltar, ele estava acordado ainda. E aí eu falava, eu não tô conseguindo dormir, tá acontecendo alguma coisa. Ele, eu tô vendo que você tá agitada, mas eu não reagia, não.
E aí foi uma vez, duas, três. Aí na quarta vez, quando eu consegui voltar, a primeira coisa que eu fiz foi sentar. Porque era bem assim, eu conseguia falar com ele, que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não conseguia terminar a frase, explicar. Eu acho que ele não entendia muito o que eu falava, que eu voltava a perder a consciência de novo. E aí mudava o cenário, mas outra guerra. Era um mal-estar como se fosse para desmaio, e não só no período que eu conseguia voltar, mas também dentro do próprio sonho. Mas foi assim, muitas vezes, gente, muitas vezes. E aí quando finalmente eu consegui abrir o olho e o mal-estar piorou, parecia que era pra morte mesmo. Aí eu sentei, ele falou, você vai aonde? Foi, vou orar agora. Aí fui abrir a janela, foi abre a janela com o ar ligado e eu vou orar agora. Gente, eu fui expulsando quando eu coloquei a mão no espelho para orar, para fechar todo portal que tivesse acesso. Eu não sei se vocês sabem, mas espelho abre portais no mundo espiritual, né? Demônios transitam por ali, é importante sempre você ungir. Só que eu fiz oração de guerra em casa, não deve ter 2 semanas, eu acho que não tem estudo. E eu tinha ungido o espelho, então eu nem esperava, mas quando eu coloquei a mão no espelho, pensa, me arrepiava, e era um arrepio tão ruim, uma presença tão terrível. E foi engraçado que ele estava distante, e depois ele disse, quando você colocou a mão no espelho, eu me arrepiei muito. E aí eu fui expulsando, gente, mas era uma coisa assim, surreal, não dava para dormir. E aí eu orei para o Senhor guardar os meninos no quarto, pedi ele para ir no quarto dos meninos para poder orar por eles enquanto eu estava lá, para Deus selar toda a casa, para Deus proteger a Lili que está no andar de baixo. Depois eu perguntar a ela se ela sentiu ou não. Mas gente do céu, aí como que eu acordei? Eu acordei esgotada, quebrada, porque eu não dormi quase nada, sabe? E o pouquinho que eu dormi foi essa sensação de não descansar, né? E hoje, quando eu acordei, eu falei, pai, eu preciso muito do Senhor hoje, porque, gente, eu tava perdendo a consciência em pé. Até me arrumando, eu tava perdendo a consciência, eu tava viajada, de tão esgotada que eu estava. E aí eu não sei a razão da fúria, mas o tema hoje fala dele, sabe? Então eu não sei se ele não queria, né, que a gente entregasse o tema, porque ele não gosta de ser desmascarado, tá? Ele não gosta. Não sei se era uma fúria pelo que tudo que Deus fez. Esses dias têm sido dias assim extraordinários, né? Ontem foi um total de 6 curas, gente. Depois que a minha fez um print pra me mandar, aí tinha um comentário de uma cura ontem que eu não percebi ao vivo. Então foi um total de 6 pessoas curadas, né? E aí, falar a verdade pra você, eu sei que ele tá furioso, mas eu não sei a razão de ter vindo daquele jeito ontem. Pra vocês terem noção, depois de expulsar e de selar o espelho, de ungir o espelho, eu tirei ele do quarto. E enquanto eu tirava, eu continuava com aquela sensação muito terrível, de um arrepio muito surreal, muito surreal. Foi assim, extraordinária essa batalha, porque não ficou no sonho. Quando eu acordei, ela continuava aqui, entendeu? E ao ponto do Renato, que não sabia que eu tinha sentido, senti também, né? No mesmo momento. Então, meus amores, o mundo espiritual é real. Vocês me cobrem aí, tá bom? Esquece não. Bora lá então, tema de hoje. Satanás não reage apenas a você, mas também ao seu propósito. Esse é o nosso tema. Seu propósito é mais aparente para Satanás do que você imagina. Então ele conhece, ele se importa, não no sentido de se importar para que você cumpra, mas no sentido dele impedir, né? Ele se preocupa. Não é meramente você que Satanás quer destruir. Seu desígnio é uma ameaça para o plano dele. Ou seja, não é porque ele quer matar ou destruir você, mas nós já até falamos sobre isso, porque parando você para seu propósito. Entendeu? Deixa eu fixar o tema aqui. Então a ideia dele no ataque contra você não é uma questão pessoal contra você, mas é por razão do seu propósito, ok? Então ele quer destruir você, porque destruindo você, ele vai destruir seu propósito. Por quê? Porque seu propósito
ou melhor dizendo, o propósito de Deus na sua vida, com sua vida, através da sua vida, é uma ameaça para Satanás e os planos dele, entendeu? Então, você já sentiu que Satanás selecionou você para aniquilar? Quem já sentiu essa batalha espiritual assim? Eu tive essa madrugada, né, que foi muito real e precisa. Era a sensação para morte mesmo, gente. Foi muito, muito surreal. Não era uma sensação de um terror, de pesadelo. Era a sensação de que se eu não conseguisse sair dali, eu acredito que eu ia ficar a noite toda naquela, né? Volta e volta, e eu não ia conseguir acordar para estar aqui. Mas a sensação é que se eu não conseguisse acordar, seria para a morte. Ó, já tive. Então, essa sensação que o diabo quer aniquilar você não é psicológica, tá? Não é imaginária, ela é real. Então, pense de novo. Ele ataca pessoas bonitas e feias, gordas e magras, ricas e pobres, inteligentes e ignorantes. Não há uma prioridade, uma preferência dele, ok? No entanto, especialmente aqueles cuja obediência está atraindo uma atenção especial de Deus. Então, Satanás não ataca, não escolhe pela cor, pela beleza, pelo status social. Ele ataca todo mundo, mas ele ataca em especial alguém que se pôs a obedecer a Deus. E essa obediência, olha que interessante, essa obediência está atraindo uma atenção especial de Deus. Vocês entenderam? Então toda vez que você obedece, você está atraindo. E foi o que Jó fez. Jó atraiu a atenção. A gente pensa que honra. Você atraiu uma atenção especial do Todo-Poderoso. Então, toda vez que você se prostra em obediência, há uma fúria do inimigo muito grande, porque ele sabe que Deus está atraído ou a atenção está voltada para você de uma forma especial, porque a obediência agrada a ele, e nós já falamos disso aqui, ok? Então, o diabo começará uma guerra contra alguém. Por quê? Por causa da influência do propósito dessa pessoa. Ok? Então a guerra que ele começa é por causa da influência do propósito. Seu propósito influencia outras pessoas. Então, para que ele pare com essa influência que está fazendo ele perder pessoas, ele vai atacar você. Satanás inspirou a Faraó a destruir milhares de crianças hebreias só para impedir a entrada de Moisés em sua geração. Gente, Moisés não tinha nem nascido, mas Satanás lembra disso aqui, já falei para vocês. O mundo espiritual é um só. E Satanás viu a movimentação. Há uma movimentação. E diante dessa movimentação, ele vai agir para tentar impedir. Então Moisés não tinha nem nascido e já existe uma fúria. Qual a razão do ataque? Impedir que ele chegasse na geração dele. Herodes mandou matar todas as crianças menores de 2 anos em Belém. Por quê? Porque um campeão havia nascido, Jesus de Nazaré. Obviamente, não havia qualquer acusação do rei contra aquelas crianças inocentes. Não tinha porquê dele matar por uma penalidade de crime, né? Mas ele foi para tentar impedir. Era Satanás de novo. Agora, olha que interessante, isso aqui é uma coisa que queima em mim há muito tempo. Esse tempo. Existe uma guerra contra crianças nesse tempo. Por isso, nós precisamos nos posicionar, descobrir nosso propósito e nos posicionarmos. O aborto é uma estratégia satânica para impedir a entrada de um campeão nesta geração. Aleluia. Olha como que esse tema tem crescido, tem dado polêmicas, tem sido motivos de discórdia por uma elite que quer liberá-lo.
Não pense que é o acaso, que é preocupação com a mulher que vai ser mãe solteira. Não pense nisso não, gente. É uma estratégia do inimigo. De tempos em tempos há um ataque, há um massacre de morte a bebês. Vocês têm que ter essa visão. De tempos em tempos. Agora vamos imaginar o período, talvez revela-nos o período, né? O povo de Israel está em grande sofrimento, está para nascer o libertador, que vai tirar eles ali, né? Então vem um decreto de morte. Chegou o tempo de cumprir o nascimento do Messias, o libertador, o verdadeiro libertador. Decreto de morte. Agora estamos às portas da volta de Cristo. Decreto de morte. Parece que o decreto de morte a crianças é sempre antes de uma grande libertação, de um grande escape. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que se atentar a essas coisas, de perceber que não é um plano simplesmente humano, do feminismo, de um movimento. Não, é um plano satânico. Nós precisamos ter essa visão que é um plano satânico. Orarmos por essa causa, para impedir o avanço do diabo nessa causa, para a conversão dessas mães, para a cabeça delas não ser levada, para que elas então não façam, porque provavelmente a lei será assim aprovada. Então nós temos que orar para que a consciência dessas mães seja tocada pelo Espírito Santo. Entende? Talvez não vamos conseguir impedir o avanço da aprovação, mas nós podemos trazer a consciência às pessoas, pregar sobre isso, ensinar nossos jovens. Entende? De alguma forma, seu propósito conduzirá alguém a uma nova fase. E o diabo quer paralisar o progresso dessas fases. Deus tem um plano. Ele planeja tudo. Você tem que entender que Deus planeja tudo. Tudo com Deus não é acidente, tá? Com cuidado, antecipadamente. Então Deus planeja tudo com cuidado, antecipadamente. Pense nisso. O nascimento de Jesus foi profetizado há centenas de anos antes de acontecer. E aí nós vamos voltar aqui à questão do planejamento. Como que o planejamento é espiritual. Como que agrada a Deus. Como que Deus atua nisso. Porque Deus é organizado. Ok? Então, 5 fatores sobre planejamento. É o que nós vamos falar agora. 5 fatores sobre planejamento. Fator número 1. Deus trabalha de acordo com um plano e uma programação. E aí o autor volta num tema que eu gostei muito. Alguém que planeja uma ceia chamada de Bodas do Cordeiro há milhares de anos antes deve ser um planejador, um pensador minucioso e competente. As bodas do Cordeiro estão planejadas, ó. E nós falamos no dia que falamos sobre planejamento, que quanto maior o evento, maior o tempo de planejamento, de preparo. Eu acredito que a gente não consegue ter uma ideia com essa mente limitada humana de como será lindo, de como será glorioso, de como será esplêndido. Porque há milhares de anos essa festa vem sendo preparada para nos receber. Oh glória! De certa forma, a gente sabe que tem a ver com o que a gente carrega. Como assim? Quero que você entenda que a salvação é pela graça, você sabe disso, é pelo sacrifício de Cristo. E a promessa que Jesus vem, ela é fiel, porque Deus, ele tem um tesouro para buscar. O que ele tem para buscar? Ele deixou na terra, em nós, o Espírito Santo. Jesus volta para buscar o Espírito Santo. Ou seja, buscar a igreja. Entende? Então, de certa forma, eu sei que nós não somos especiais. Mas, de certa forma, dá para sentir um pouquinho, né? Porque é uma festa planejada há milhares de anos para receber você. Aleluia.
para receber você. É uma honra que nós não podemos perder. Esses dias eu orando, eu falei com o Espírito Santo, me mostra, por favor, o que ainda tem em mim que me impede a minha salvação. Eu não posso perder a minha única chance de ver o amado da minha alma face a face, de ver o meu Senhor face a face. E eu chorava implorando, me revela, me mostra o que eu preciso largar ainda, quebrar ainda. Alinhe o meu coração ao coração de Cristo. Não podemos perder essa chance, gente. Não podemos. Eu quero estar nessa festa. Eu quero estar nessa mesa. Eu quero cear com Ele. Quem mais quer? Quem ainda aguarda com anseio a volta dEle? Porque é bem verdade que a gente vai se acomodando à terra. A gente vai se habituando à terra e pensando que o nosso lar é aqui. Mas aqui é apenas uma passagem. Sabe quando você vai viajar para um lugar, você tem um destino, mas a viagem é longa, então você para numa cidade anterior, 2 antes, para descansar, para passar a noite, para abastecer o carro. É exatamente uma pausa aqui. Nosso lar não é aqui. E não podemos nos esquecer disso. Tudo coopera para que a gente esqueça. A perseguição, as lutas e também a gente começa a sonhar, planejar aqui demais. Uma coisa que me chama a atenção na jornada de Abraão é que a Bíblia diz que Abraão se tornou muito rico, muito rico. Como que um homem muito rico nunca construiu uma casa? Ele sai da sua parentela para ir numa viagem onde Deus vai guiá-lo. E no início da viagem, sim, ele tem que ter uma tenda. Ele sabe que ele ainda não chegou no lugar. Mas depois de estar na terra, ele nunca constrói uma casa, e nesse tempo já havia construção. Já havia construções de pedra, já tinha ali uma arquitetura mais resistente. E Abraão não constrói. Isso é uma mensagem para a gente. Nossa vida aqui tem que ser como tenda. Como é que era com Abraão? Por que ele vivia em tenda? A hora que Deus mandar eu sair daqui, eu desarmo e vou. Eu desmonto e vou. Só tem tenda aqui. Não me apega à terra, não. Tanto que ele está ali já com Ló. E aí, quando a guerra ali entre os pastores, ele vai falar com Ló: decide para onde você vai. Você quer para onde? Para lá, para cá? Ló, zoiudo, vai pegar a planície, né? Ele olha, opa, ali é mais fácil. Tudo bem, vai. Abraão não discute. Ele sabe que ele será abençoado independente se for vale ou montanha. A nossa vida aqui tem que ser assim. Por mais que nós conquistamos coisas aqui, casa, carro, mas tudo isso em nosso coração tem que ser apenas uma tenda. Com a diferença que quando o Pai nos chamar, nós não vamos desmontar e levar a madeira e a lona. Nós deixaremos tudo para trás. Aleluia. Porque Ele já preparou para nós uma casa, uma mansão, onde nós não precisamos levar nada dessa terra. E nem se compara o que Ele preparou para nós com tudo que nós tenhamos aqui. Por mais rico que você seja, não tem comparação. Porque o que você tem, perto do que Ele preparou, é um escombro, é nada. Aleluia. Fator número 2, sobre planejamento. Jesus ressaltou a importância do planejamento. Ele vai falar: pois qual é o homem que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Então Jesus ressaltou a importância de você planejar. Isso aqui vale para a sua vida num todo, tá bom? Para uma nova compra que você vai fazer, para um projeto e etc. 3. Até mesmo as formigas que planejam são consideradas sábias. Cara, formiga mais sábia que alguns de nós aí não, né? Então até mesmo as formigas
são consideradas sábias. 4. Campeões sempre têm um plano. Então, todo campeão não trabalha no achismo, na impressão que teve agora, na espontaneidade. Me deu a ideia, eu vou lá e faço. Sou muito espontâneo. Campeões, estou falando de quem vence. Campeões sempre têm um plano. E aí a gente vai ver que foi dado um plano a Noé, né, para a construção da arca. Foi dado um plano a Moisés para a construção do tabernáculo. E por aí vai. Então, todo grande empreendimento, ele tem um planejamento. Ele tem um plano. 5. Satanás teme o plano mestre e sabe disso. Que é o plano mestre, o plano que tem a ver com o seu propósito, né? O plano maior. Você nasceu por uma razão, você não é um acidente, eu preciso te afirmar, isso aqui foi o tema da nossa segunda live. Hoje nós estamos na live de número 39. E o tema da nossa segunda live foi Você não é um acidente. E eu preciso reafirmar isso para você. Você não nasceu por um acidente. Seu propósito foi decidido por Deus. O diabo tenta de todas as maneiras descobrir qual é o seu propósito e abortá-lo e impedi-lo. Isso explica os ataques das trevas contra a sua vida. Não, ele não está atacando necessariamente a você, mas sim, ele está atacando o seu propósito. Quando existe uma virada ou um novo desenvolvimento em seu propósito, então você terá um ataque. Exemplo, que o meu propósito está envolvido em curar pessoas, eu sei disso há muito tempo. Só que a vida inteira, ou na verdade a maior parte dela, quando Deus revela o propósito, eu acredito, eu tomei posse só da cura emocional. E Deus vem fazendo isso há muito tempo. Quando é o mesmo propósito, olha, mas quando ele vai ter uma virada, quando ele vai ter um novo desenvolvimento, então você vai ter um ataque maior de Satanás. Entende? Então o que Deus começa a fazer? Deus começa a dar uma guinada e dizer, olha, a cura, eu falei que eu te chamei para curar, mas você ficou acomodada só do emocional, tem mais para você, através de você. E quando ele vai acionar isso, então o inferno vai se levantar. Isso é natural, tá bom? Já é esperável, ok? Qualquer coisa que prende a atenção de Deus vai despertar Satanás. Então, qualquer coisa que prende a atenção de Deus desperta a atenção de Satanás. Qualquer coisa que estimula a afeição de Deus ativa a agitação do inferno. Eu lembro que ontem foi isso que eu tô doada, tentando dormir, levantei daqui, eu falei, meu Deus, por que tá essa agitação no mundo espiritual? O que tá acontecendo, Pai? Tá o inferno agitado, gente, mas era um alvoroço, parecia que veio todos pro meu quarto de uma vez só. Foi assim, incrível. Eu já tive batalhas espirituais na madrugada, mas nunca semelhante a essa. Parecia que veio todos de uma vez, sabe? Abriu uma porta ali, e eles iam animar-se, que era uma fúria muito, muito grande. Então, toda vez que qualquer coisa vai chamar a atenção de Deus, vai despertar a atenção do inferno, de Satanás. E qualquer coisa que estimula a afeição de Deus vai ativar a agitação do inferno. Então nós sabemos que esse tempo já é agitado pela atmosfera, né, de guerra, mas que houve uma agitação maior essa madrugada, houve. Não sei se será esclarecido apenas pelo que foi, ou se é um prenúncio do que vem, né? Porque quando ele se agita, alguma coisa está acontecendo. Glória. Vamos lá. 5 poderosos fatores sobre a intimidade com Deus, dentro do mesmo tema,
que Satanás vai se levantar, né? Vai reagir não apenas contra você, mas contra seu propósito. Então, 5 fatores sobre a intimidade com Deus. Fator número 1. A intimidade com Deus produz inúmeras e inexplicáveis e insubstituíveis recompensas. Então, a sua intimidade com Deus vai atrair para você recompensas. E são inúmeras. 2. Sempre que há intimidade, há multiplicação. Olha isso aqui. Quem está precisando de multiplicação? Sempre que há intimidade, há multiplicação. Aleluia. Toda vez que há intimidade, algo é concebido. Toda vez que há intimidade, algo é concebido. 4. Sempre que há intimidade, algo que nunca existiu antes é concebido e produzido. A unidade é criada. E a gente pode ver um exemplo disso na relação, né, conjugal. São 2 que se tornam 1 e que agora vão produzir alguém que não existia. Ok? A unidade é criada. Naquele serzinho que vai nascer, tem ali o DNA, a genética, né, do pai e da mãe. A personalidade um pouquinho do pai e da mãe. Entende? Então, essa unidade, essa intimidade criou algo, e esse algo é a unidade, o resultado dessa união, dessa intimidade. Isso também acontece com Deus. Toda vez que você for íntimo de Deus, algo vai ser gerado, algo vai ser produzido, algo que não existia vai passar a existir. Amém? 5. A intimidade aumenta o poder pessoal. A intimidade aumenta o poder pessoal. Deixa eu falar, eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas só pincelar para vocês. Poder pessoal, ele se resume em tudo que você conquista na Terra. Como saber se o meu poder pessoal é grande, se está elevado, se eu estou crescendo? Então, existem vários meios, mas eu quero falar de uma régua simples. O seu salário revela seu poder pessoal. Quando você crescer seu poder pessoal, você cresce seu salário, seu rendimento, a sua renda. Então, quer saber se o poder pessoal está baixo? Olhe para o seu salário. Alguém, quando o poder pessoal ele é ativado, ele entra em crescimento, ele vai ter ideias. Lembra do dia que o Senhor falou que daria ideias a alguns? Então, eu quero que você mude a sua oração no sentido de providência financeira. E começa a pedir: Senhor, me dê ideias. Me dê ideias. Troque o pedido de dinheiro por ideias. Senhor, me dê ideias concernente à finança. E o Senhor te dará. Você vai perceber isso de uma forma muito nítida. Ok? Amém? Até aí, tudo bem? Bora lá. Seu propósito é seu veículo de ouro com o seu Criador. Então, o propósito é como se fosse um carro. É o veículo pelo qual Deus se move. Ok? Seu propósito é seu veículo de ouro com o Criador. Então, gente, propósito não é uma coisa secundária que eu deixo pra lá, que eu não me interesso, que importa que eu fui salva e acabou. Eu não posso considerar o propósito algo tão insignificante. Eu acho que vocês entenderam isso. Porque você já entendeu que o propósito não tem a ver com você, que o propósito não é sobre você. O propósito não é a sua escolha, é Deus que escolhe. O resultado, para que Ele escolhe, é para a salvação, a libertação de muitos. É para abençoar pessoas, ok? Então, o seu propósito é como um veículo de ouro. É seu veículo de ouro com o Criador. A obsessão de Satanás é separar você de Deus. Quando ele impede o seu propósito, ele quebra a sua relação com o Pai. Então, olhe isso, gente. Por que existe uma fúria tão grande do inimigo atacando o seu propósito? Porque quando você sai do propósito, quebrou a sua comunhão perfeita com o Pai, a sua intimidade com o Pai. Ok?
Então, intimidade vai falar exatamente de propósito. Porque o Pai o tempo todo vai falar o que Ele quer de você, o que Ele quer para você, com você e através de você. Amém? Tudo bem até aí, meu povo? Glória a Deus. Demônios são enviados para atormentar você. Porém, não diariamente. Eu quero que você dobre a sua atenção agora. Eu sei que o meu ritmo de fala está mais devagar, mas é porque eu estou fazendo uma força muito grande para conseguir terminar, tá, gente? Estou num cansaço surreal, é um esgotamento mesmo que eu estou sentindo hoje. Então eu sei que a fala está um pouquinho mais devagar, mas fica comigo. A gente está caminhando já. Cremos pro meado do fim, tá bom? Então, mas eu quero que você dobre a sua atenção nisso aqui agora. Demônios são enviados para atormentar você, porém não diariamente. Afinal, há menos demônios, existem menos demônios do que seres humanos. Satanás não tem como enviar um demônio para cada pessoa. Especificamente, sabe? Cada pessoa que vai ter um cão perturbando ele. Porque humanos se multiplicam, demônios não. O número de demônios que tem é o número que caiu, gente. A terça parte dos anjos que caiu, tá bom? Então eu creio que lá no início da história da humanidade, até dava para cada pessoa ter um demônio. Mas hoje, não. Então eles têm... Olha isso aqui, ó. Eles têm de ser constantemente designados. Aí você vai observar que existe períodos de calmaria. Pensa que não, de novo, agitação, agitação, agitação. Pensa que não, calmaria. Pensa que não, agitação. Quem já notou isso aqui? Quem já notou isso? Parece dar uma espaçadinha. Então tem momentos que você sente um período leve de calmaria, né? Você vai sentir menos a intensidade da adversidade, da oposição. Em outros momentos você vai sentir muito. Porque ele tem que sair daqui para perturbar o outro. Entendeu? Tem que perturbar o outro. Eu não sei se eu vou lembrar de cor, mas deixa eu marcar onde eu parei para me falar uma coisa para vocês. Eu dei um estudo sobre isso para os obreiros, mas entre os milhões de cadernos tá em um deles ali, como não é uma coisa que eu preparei, né? Mas que o Senhor me traz à memória agora. Eu não vou saber qual deles está para me falar bonitinho, mas eu vou tentar. Eu quero que vocês entendam a diferença de demônios, né, da ralé, com os principados e os governantes, tá bom? Então existem as potestades, existem os principados. Para que você entenda, que é um resumo. As potestades, elas agem em regiões. Exemplo, existe a potestade do ar, a potestade da água, ok? Então existem potestades nessas regiões. Por exemplo, a potestade da água é Leviatã. Existe também os principados. Principados, eles são, como posso dizer para você, responsáveis por regiões. Entende? São demônios governantes. Então, principados e potestade. Tem mais um, gente, eu tô querendo lembrar o nome agora. Deixa eu ver se a guerra lá de Efésios vai falar dele. Nossa guerra não é contra a carne, é contra o sangue, mas sim contra potestade, principados, hostes espirituais, né? Acho que só fala desses três. Creio que é só. Mas deixa eu tentar resumir aqui para vocês. Então, principados, o nome príncipe já tá ali no meio, você já entendeu? Principado. Então, são demônios de categoria alta, ok? São demônios de alta patente. Esses demônios são responsáveis por regiões. Então, existem principados chefes, por exemplo, que rege a América, que rege a Ásia, que rege a África, ok?
e são chefões. Esse tipo de demônio não se expulsa. Eles não entram em pessoas. Ok? Entre esses principados, tem a outra categoria que eu esqueci o nome agora, que também é de governante, mas ela é um pouco menor. Ai, gente, eu queria lembrar o nome deles agora, mas não lembro. Essa categoria, ela é responsável também por regiões menores. Entende? Então, exemplo, deixa eu falar aqui para você vai entender. Você já notou que na sua cidade, precisa ir para longe não. Na sua cidade, tem rua que parece rua de rico. Tem rua que é muito suja. É o mesmo bairro. Tem rua que todo mundo é mais educado, as casas são melhores, a rua é limpinha, não é pinchada. No mesmo bairro, tem rua que ela é muito suja, tem muito lixo em frente às casas, muito mato nas calçadas. Quem já notou essa diferença no mesmo bairro? Diz aí pra mim. Quem já notou essa diferença no mesmo bairro? Tem bairro que uma área do bairro é mais calma, outra área do bairro é muito violenta. E você vai falar, porque tem a boca ali. Você chega, você não precisa nem saber quem mora ali. Você chega e nota que o clima é pesado. Quem já notou? É porque esses demônios governantes, que são agora os territoriais, são diferentes. É uma categoria menor que o principado, mas eles são governantes. E aí é como se eles fossem responsáveis. Exemplo, esses aqui são responsáveis por essa área do bairro. Esse aqui é responsável por essa área. Conforme aquele governante é o tipo de ação das pessoas. Então tem lugares que o espírito que está ali, ele é de mulambo e miséria. Ele é de sujeira. Você entra e nota. O outro lugar melhorzinho não quer dizer que não tem demônio, não. Tem. Mas é diferente o tipo. A opressão ali é de forma diferente. Esses que eu citei para vocês, que eu tô aqui colocando de forma muito humana para que você entenda, eles não entram em pessoas. Eles não dominam no sentido de entrar, de possessão. Quem entra é chamado dos ralé dos demônios. Na nossa categoria aqui humana, seria os auxiliares de serviços gerais. Então, todo nome que você vai ver que o outro lado dá, né, que há alguns nomes, que eu não sei se pode se falar aqui, mas você pode escrever aí, os nomes mais comuns que você ouve de demônios é a ralé das ralé, gente. Entende? É a ralé da ralé. Esses possuem pessoas. Ok? Esse possui pessoas. Esses é que saem no nome de Jesus. Esses não suportam o nome de Jesus. Falou, manifestou. Quando uma pessoa tem uma questão de possessão de legião, ela tem um chefe ali dentro. Ele é mais resistente que as ralézinhas. Entendeu? Então, toda vez que você vai expulsar um demônio que a pessoa está muito... não quer sair, está com uma ira, é ele irado, é o chefe da legião irado, porque foi identificado. Então, ele é mais resistente. Quando que eu sei que no processo de libertação é uma legião? Quando fala, quando tem uma força excomungal, grita. Então, eu estou lidando com mais de um demônio. Entende? Então, por exemplo, Lúcifer, ele não possui corpos. Ele não entra em corpos de qualquer um. Entende? Só que existe um outro demônio com o mesmo nome dele, que eu creio que talvez você já viu manifestado, até falou quem era o nome dele, só que não é esse principado, né, esse príncipe das trevas que virou Satanás, o chefão. O chefão não entra, ele é o cara lá, entendeu? Entende? Entenderam a diferença? Agora olha que interessante. Os principados de região, você não expulsa, você consegue enfraquecer o poder dele. E isso quando você vai conquistar um território para salvação. Só que é um dos trabalhos de libertação mais pesados.
e que geralmente você tem que fazer em equipe, uma equipe muito preparada para aquilo. Que o contra-ataque vai ser assim, pesado, pesado, pesado. Entende? Mas você não consegue expulsar, você consegue enfraquecê-lo, tirar a força dele, para então avançar com o reino. Entendeu? Entenderam? Quem está preso é o chefão, é Satanás. Preso em aspas, né, gente? Preso no sentido que ele não pode vir literalmente. Preso, ele será no milênio, tá bom? Então alguns vão crer que ele está preso e ele não influencia a terra mais. Não, você vê tudo de mal que acontece aí, a influência deles. Entende? Então aqui só para vocês entenderem. E aí, olha que interessante. Nós vamos ver, cara, eu queria lembrar o nome deles todinho para trazer para vocês a categoria, mas a forma que eles agem eu trouxe para vocês. Faltou só uma, que é os extraterritoriais, tem um outro nome para eles, que é esses de setores, né? Mas enfim, só para você entender como funciona. Então, por isso que, por exemplo, no trabalho de libertação, você não precisa ter medo. Quem tá ali é ralé, gente. Quem é você para estar aqui? Expulsa no nome de Jesus, que não tem como aguentar. Agora, tem uma coisa interessante. Já quando uma pessoa que trabalha pro outro lado, que você conhece, deixa eu tentar falar aqui de forma que você entenda. Quem lembra da Sabrina, aprendiz de... Lembra? Quem lembra? Era filme, série, não sei. Sei que foi muito famosa. O pessoal da vassourinha. Quando uma pessoa dessa visita a igreja, vai na igreja com o intuito de bloquear isso. Quando uma pessoa dessa vai na igreja no intuito de bloquear o trabalho, ele não cai possesso, porque ele carrega um tipo maior de resistência. Ele consegue levar o chefe junto com ele. Entendeu? E aí o chefe não cai com o nome de Jesus. Você sabia disso? Então, quando se tem um B, né, a palavra que ela usou aí, mas é o B, para você entender melhor. BRU, entendeu, né? Complete. Quando tem um na igreja, no evento, para bloquear, só o Espírito Santo, se você não conhece que é a pessoa, só o Espírito Santo para te revelar, e aí você vai ter que bloqueá-lo para conseguir continuar o culto. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem na igreja, quando eu digo na igreja, estou falando na igreja de Cristo, em várias denominações. Existem eles infiltrados, disfarçados de crente. Isso aí. Só não tô falando a nível de não derrubar, tá bom? Por isso que eu não tô falando o nome. Existem isso aí que a Multibeleza anotou. Infiltrado. De terno e gravata. Colocando a mão na cabeça de pessoas. Existe um monte. Vocês estão entendendo por que a necessidade da gente voltar-se para o poder de Deus, ter o dom de discernimento? Vocês estão entendendo a importância? Um pastor, ele foi ministrar para pastores, para ensinar a uma convenção. E aí a convenção conseguiu trazer vários pastores, inclusive de outras igrejas que não estavam coligadas a eles. O pastor que foi ministrar, ele ministra exatamente ensinando sobre o poder e tal. Ele diz que ele estava assim, era meio que... Era início, mas não era início. Ele estava encaminhado já no ministério, mas... Tipo assim, agora eu vou ser reconhecida, hein? Meu Deus, eu vou falar só para pastores. Ele conta que o salão da igreja era enorme. Ninguém entrava no ambiente se não fosse pastores.
Quando ele vai ministrar, ele sente um peso. Tem gente que prega aqui, gente? Fala pra mim. Quem prega aí? Pra mim saber se eu ensino vocês a discernir isso ou não. Tem gente que prega aqui? Uma. Tem mais alguém? Duas. Mais alguém aqui que prega? Glória a Deus. Eu quero ensinar vocês a perceber quando eles estiverem presentes. Quando eles estão presentes no culto, eles vêm com um intuito: impedir o poder de Deus se manifestar. Um dos sintomas, um dos sinais que você vai notar é que você está ministrando e parece que você está falando grego. O povo não está absorvendo, eles estão dispersos, distraídos. Alguns eventos eles vão estar agitados. Algumas igrejas permanecem sentadas porque o pastor educou assim, mas você percebe que tem uma barreira na mensagem. Tem alguém infiltrado no meio. Entenderam? E aí olha o que esse pastor conta. Que nesse dia estava muito pesado e não era para ser. Eu quero que você entenda que ele não é um pregador convencional como que a gente vê por aí, tá bom? Ele é alguém que mergulha mesmo, que ensina sobre como o poder flui. E aí olha o que ele disse. Que nesse dia, quando ele sentiu o bloqueio, ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou só no meio de pastores. O que aconteceu aqui, pai? O pastor que me convidou não me bloqueou. Porque se o pastor for contra o que você está ministrando, também fica pesado. Ele falou: não, eu conheço o pastor que me convidou. O que aconteceu aqui? Aí o Senhor mostrou para ele: tem um bruxo no meio de vocês. O quê? Mas aqui só tem pastores. Quem é? Me mostra. Aí o Senhor mostrou a ele. Ele estava sentado no meio, porque eles gostam do ponto estratégico para bloquear. Eles não ficam no cantinho, no fundo. E aí ele falou: o que eu faço agora? Você não pode revelar. Ele disse bem assim: gente, eu vou reposicionar vocês para a direção que Deus está me dando. Aí ele mexeu em outros pastores, como se fosse colocar na intercessão, para mexer esse. E ele pediu: você, pastor, o senhor pode ir ali pro canto? Aí ele tirou do meio e bloqueou ele. Bloquear, gente, dá um trabalhão, que você tem que ministrar e ficar concentrado, como se imaginasse um domo sobre a pessoa. O que é um domo? Tipo aquela oca de índio, sabe? Então é tipo uma oca, que é a pessoa, e você concentra como se visse um domo aqui, para bloquear a pessoa. É o único meio de você conseguir ministrar. Depois ele falou com o pastor quem era. Falou: pastor, Deus me mostrou isso e isso e isso. Sério? Mas não tem como, gente, é anos. Ele é da convenção há anos. Depois que foi revelado, o pastor então juntou uma equipe de propósito de oração, e aí explodiu o caso na cidade. Gente, ele era ativo. Ele não era alguém que era ex, ele era ativo, sendo um pastor. Colocava a mão, ele amava orar em posição de mão. Ele colocava a mão na cabeça de um monte de gente. Pensa no nível de transferência que não teve. Esse é um dos. Que o Senhor revelou a ele, o Senhor que mostrou a ele. Entende? Na nossa virada de ano, esse ano teve um na igreja. Pensa num início de culto bem pesado. Pensa. E eu posso garantir para você que não é fácil pregar e bloquear ao mesmo tempo. E foi eu que preguei na virada. Quem estava lá viu como foi. É uma guerra de verdade, gente.
Mas eles não vão no intuito, e detalhe, eles não caem, eu quero que você entenda isso aqui. Não adianta vocês pensar, não, o nome de Jesus vai sair, nós vamos juntar um monte de pessoas. Não cai, eles têm resistência, eles são treinados para suportar um nível maior de glória. Então a sua única chance é bloquear para impedir o efeito deles. Só que tem um detalhe, quando eles descobrem que eles estão bloqueados, eles ficam muito irados, muito. É legal quando você vai ler sobre os avivamentos, as histórias do avivamento, os grandes evangelistas, essas cruzadas que você via na década de 80, né, de muitos milagres, sempre tinha um designado que viajava para ir onde estava a conferência daquela pessoa para impedir, para que não houvesse cura. Sempre tinha. Entendeu? Então eles ficam muito irados quando eles são identificados. É um ódio que vem neles assim, surreal. Eles não suportam. Eu vi um testemunho de eu achei até legal. Eu achei perigoso, mas eu achei legal. É um ex, né? Ele disse que quando ele viu o movimento da igrejinha no bairro dele, começou muita gente a ir para lá e muitos comentários sobre a igreja. Então ele foi para impedir mesmo. E ele foi não no propósito de impedir, ele foi para jogar alguma coisa lá, que eu não lembro o que era, no intuito de fechar a igreja. E ele falou que ele já era acostumado a entrar nas igrejas, atrapalhar o culto. Depois de um tempo que ele ia, a igreja falia, fechava, não ia para frente. E ele foi nessa igreja. Ai, gente, eu queria lembrar o nome dele, não vou lembrar agora. E aí ele diz bem assim, que nesse dia, ele tá lá, louvor acontecendo, ele prontinho lá, fazendo as invocações dele durante o culto. E aí o pastor foi ungir todo mundo. Gente, nós estamos mandando eu ungir aqui. E aí quando foi ungir ele, não resistiu, pá, caiu. E ele se converteu, hoje ele é cristão. Entendeu? Eu falei, gente, não deu para resistir, foi uma coisa surreal que eu nunca notei. E ele tinha uma resistência muito grande, ok? Só que eu acho perigoso, porque quando você vai ungir, você fecha. O que tiver ali dentro pode ficar preso ali dentro, entendeu? Então é meio perigoso. Mas enfim, adiantei isso aqui só para vocês entenderem como funciona. Entendeu? Que eles são organizados. Né? A Bíblia diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eles são organizados. E para você entender que existe uma categoria que não sai, que você expulsa e não sai. Ele é maior no sentido de resistência. Como assim? O que vocês têm que entender? Quando você lê o livro de Jó, o que o livro de Jó vai revelar? Que Satanás, sendo Satanás, suporta. Ele tem um nível de resistência para suportar a presença. Gente, ele vai diante do trono. Os filhos de Deus estão vindo prestar conta. E aí também entre eles vem Satanás. E o Senhor vai falar, vixe, meu servo Jó, tem um diálogo direto, não tem um anjo no meio com a mensagem. Então ele tem um teor de resistência. E esse pessoal que trabalha para o outro lado carrega essa categoria que tem a resistência. Por isso eles não caem tão facilmente. Entendeu? Eles ficam tipo imóveis. Pode ser o culto de poder que for, eles ficam imóveis. É muito, muito difícil libertá-los. Tem sim, Deus faz. Você vai observar que toda a libertação deles é baseada, todo testemunho de libertação deles é baseado numa experiência sobrenatural, pessoal, sozinha que aconteceu. Uma resposta que eles não teve, então descobriu que existe um Deus maior do que o deles, né? Um acidente, algo aconteceu onde o próprio Jesus se revelou. Inclusive, eu quero pedir vocês a oração pelo pessoal do Oriente Médio. Está acontecendo em massa a conversão de muçulmanos, onde o próprio Jesus tem aparecido para eles. Eles têm tido visões de olho aberto. Eles têm tido encontro pessoal e aí eles não conseguem resistir e se convertem. Então, por quê, gente? Porque é um povo que não vai ouvir alguém pregar. Entendeu? Então, eu creio que seu poder está contido, né? Quem vem à terra é aí seus adébitos. Entende? Seu poder está contido. Quando a Bíblia diz que ele vai ser liberado, vai ser como ele é, né? É nisso que eu creio. Até porque, o que acontece?
Não tem... Deixa eu ver se tem. Quando a Bíblia está falando lá em Apocalipse, fala da liberação da besta, né? Veio a besta subiu do mar, veio a besta saiu da terra, né? Tem um grandão que sai do abismo nesse período da grande tribulação. Tem um que não é esse, mas tem um que eu esqueci o nome dele, não sei se é o Apolion, mas tem um bichão lá, que é muito feroz, que será liberado nesse período. Mas aí quando vem o início do milênio, a Bíblia diz que ele será preso. Então só pode ser preso quem estava solto. Vocês entendem? Porque não tem um texto ali falando que ele, né, o chefão, Satanás, será solto. Antes, ali não tem um versículo. Só está falando, vem a grande tribulação, vem todo esse processo. E aí quando vem o milênio, Satanás será preso. Então o que eu acredito? Que sim, ele não é preso nesse jeito que as pessoas pensam. A maioria que pensa que ele está preso, acaba crendo que ele não influencia. Eu tenho lidado com pessoas que têm dito isso. Elas estão com a vida assim, com muitos sinais de opressão, muitos mesmo, sabe? A vida toda errada, muita coisa dando errado, muita doença, muita coisa mesmo. E que seus pastores têm dito que demônios não influenciam a vida das pessoas hoje. Então essa linha é perigosa por isso, porque alguns vão crer nisso, né? Que ele não tem esse poder de influência, exatamente porque ele está preso. Entende? Então eu creio que de certa forma ele é contido. É um limite, né? Para ele isso. Porque Jesus está andando e encontra antes do tempo. Né? De tempo em tempo você vê ali uma manifestação dele. Então eu não creio nessa prisão agora, sabe? Amém? Mas assim, aqui é nível da gente entender um pouco mais sobre como funciona as artimanhas dele, o ataque dele. E eu achei muito legal isso aqui, quando o autor disse que Satanás de tempo em tempo envia demônios, porque ele não tem número suficiente de demônios como tem o número de humanos, né? Que humanos se multiplicam, demônios não. No livro, se eu não me engano, é o da Rebecca Bron, eu acho que é o do cativeiro. Ela está contando um testemunho, ela vai falar desse processo de conversão de uma menina lá que ela ganhou para Jesus, né? De uma dessas aí que vocês anotaram, que ela ganhou para Jesus. E aí ela está falando sobre o ataque que teve, né? Porque ela está dentro de um hospital onde ela descobre que tem infiltrados ali, né? Então ela começa a adoecer porque eles vão contra-atacar ela. E aí exatamente um certo dia algo acontece e ela diz assim que ela tem um intervalo pequeno. Ela tem um intervalo pequeno, que foi quando o demônio que estava ali saiu para informar o que aconteceu a seu chefe. Esse intervalo pequeno foi o período que deu para ela cativar, isso aí mesmo. Ele veio para libertar os cativos. Se eu não me engano, é esse livro. Ela conta isso aqui, gente. É porque tem tempo que eu li esse, tá? Então tô tentando trazer a memória aqui para vocês. Eu não lembro o que aconteceu, mas tinha alguma coisa a ver com Jesus ali, com cura. E aí ela falou bem assim que viu perfeitamente quando ele saiu para informar, antes da conversão, né, da pessoa ali, ele saiu para pedir reforço, para informar o que estava acontecendo. No intervalo que ele saiu, foi a chance que ela teve. Conseguir tirar a pessoa daquele lugar. Deu um delay. Entendeu? A vantagem, por que se eles estão limitados, por que eles fazem tanto estrago? Porque eles são espíritos, então eles não dependem do carro, da locomoção que a gente precisa. Entendeu? E aqui vocês vão entender por que existem os principados e os governantes regionais. Então o que eu creio? Se tem um principado diferente na América, um principado diferente para a África, continente africano, um principado diferente para a Ásia, por exemplo, então tem uma categoria que trabalha para esse principado que fica só lá. Inclusive, gente, isso aqui é uma coisa muito importante você saber. Quem já foi para a África atesta isso aqui. O nível de opressão lá não se compara do Brasil. São mais resistentes. Tanto que os BOs aí BO, né? BRU, que vocês citaram aqui, existem vários vídeos hoje
declarado, que hoje eles não são ocultos mais, que lá na África eles voam a olho nu para todo mundo ver. Não são igual os aqui não, oculto, negocinho secreto. Não, eles voam. Entende? Eles andam por cima das águas. Então o continente, o país, ele é muito oprimido. E as pessoas, a sua grande maioria, serve o outro lado. Porque vem a manifestação do poder deles. E todo mundo que já foi lá atesta isso. Gente, não tem nada a ver. Então eles são mais resistentes. Eles são mais fortes. Porque o tipo de culto que é feito ali é para eles. Tá entendendo? Aí nós temos ali na Ásia a janela 1040. Não sei se você já ouviu falar dela. Que é chamada da fortaleza de Satanás. Que é onde há resistência para o evangelho entrar. E aí nós vamos entender por que lá Jesus tem se revelado pessoalmente, como fez a Saulo, para muçulmanos. Porque tem lugar que não tem como entrar o missionário mesmo. Não tem como entrar alguém para pregar. Então ele tem entrado. Isso é maravilhoso. Extraordinário. Entendeu? Os livros da Rebeca são maravilhosos sobre isso. A Ana Mendes, meu Deus, a da Ana tem... É Ana Mendes, gente? Acho que é Mendes o sobrenome dela. O da Ana é extraordinário. Extraordinário. Espera lá, deixa eu abrir meu Kindle aqui, que tem alguns deles aqui, já que vocês pediram indicação. Deixa eu ver se tem deles aqui. Tem um dele aqui muito top, que eu tenho que terminar de ler, mas agora eu estou em outro propósito, né? Então eu dei uma parada nessa profundidade em alguns setores de libertação, por causa exatamente dos dons de curar, né? Eu vim me envolver mais com eles exatamente por causa do evento que nós vamos ter. Aqui, da Rebeca Abrão, ele veio para libertar os cativos. Deixa eu ver. Aqui eu tenho a origem das maldições, mas tem um... Aqui, ó, Guerra de Alto Nível, da Ana Mendes. Esse vai falar do poder desses regionais. Inclusive, ela conta que o evangelho entrou em regiões da Ásia quando ela e a equipe dela... Olha o que Deus pediu a ela. Conquista de território. Ela trabalhava com conquista de território. Isso aqui não é para qualquer um não, tá? Pelo amor de Deus, não vai se meter nisso não. Mas é bom você ler a nível de conhecimento. Ela foi fazer o trabalho, gente, no Monte Everest, porque ela tinha que estar num lugar alto para abranger. Então, no tempo dela, o evangelho não entrava lá ainda. Não era, bem mais regiões sem o evangelho. E eles foram fazer, ela e a equipe dela, um trabalho no Monte Everest. Eles escalaram. Pensa nisso aqui, gente. Você que tem preguiça de ir no monte pequenininho. Vou colocar no Instagram, no Telegram. Me lembra de colocar lá. É Guerra de Alto Nível dela. Ele é extraordinário. Extraordinário. Você ainda encontra alguns vídeos dela no YouTube, traduzido. Tem uma coisa que eu achei muito legal do Ministério da Ana, é que ela sim tem o dom de línguas, aquele que é as línguas estrangeiras. Então ela falava, eu já esqueci o número das línguas que ela falava, mas se eu não me engano, ela falava 6 idiomas, sem ser o dela, sem ter estudado nenhum deles. Tanto que quando tem as pregações dela na época no Brasil, ou para a igreja brasileira, você entende, o português dela é meio misturado com o de Portugal, misturado com o espanhol, mas você consegue ouvir a ministração dela sem tradutor. De tão perfeito que é, e foi o Espírito Santo que deu. Então eu achei muito legal. Esse aqui eu indico para vocês, Guerra de Alto Nível, mas lembrando que é nível de conhecimento, não vai se meter com territorial. Eu acho que eu não tenho tanto, eu tô com alguns aqui que tá sem o... Quando eu mandei pro Kindle, ele veio com número, não veio com o título. Para vocês, amigos que estão querendo conhecer como age na sua casa, eu indico Porcos na Sala. Maravilhoso, perfeito, perfeito, perfeito. Porcos na Sala. Você tem... Eu posso mandar para vocês, eu creio que eu tenho ele. Se eu não tiver, eu vou mandar daqui para lá de novo, porque eu tirei do celular para liberar a memória, né?
Porcos na sala vai fazer você discernir quando eles entram disfarçados na sua casa, entendeu? Você ter uma noção de quem eles é, como eles é. Essa questão, engraçado que eu tinha falado sobre isso, eu não tinha lido ainda. O exemplo que eu dou dos cachorros, quando eu vou ministrar sobre a diferença de opressão e possessão, eu dou o exemplo do cachorro. Ele dá um exemplo muito parecido, muito legal. Então ele vai fazer você entender como que coisinhas entram. Gente, tem um que eu amei, mas eu não tenho ele completo. Se eu não me engano, tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Tem Demônios Territoriais de S.W. Milton, eu não li ainda, tá bom? Eu ainda não li ele, então eu não posso falar, mas parece muito bom. Regiões de Cativeiro, da Ana. Então, da Ana nós temos... Qual foi o outro que eu falei pra vocês? Nós temos A Guerra de Alto Nível, da Ana Mendes. E Regiões de Cativeiro. Região de Cativeiro dela também é muito bom. Porcos na Sala vai ajudar você a entender quando eles estão entrando. Tem coisinhas na sua casa que está atraindo. Situações que estão acontecendo, você acha que é normal e são eles. É fácil para essa libertação você fazer em casa. É muito, muito bom. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Eu tô com muita leitura atrasada, gente. Eu acho que os que eu tenho de libertação aqui é isso. E o Possuindo as Portas do Inimigo, de Sidney. Também não concluí a leitura dele ainda. Comecei, mas não concluí. Depois eu vou selecionar uns de libertação lá e mandar pra vocês, né? Que vocês estão com vontade. Tá bom? Glória a Deus. Cláudia leu Porcos na Sala, Regiões de Cativeiro. Ah, tá. Ela tá citando os que eu citei. Porcos na Sala, Regiões de Cativeiro e Guerra de Alto Nível. São maravilhosos. E o da Rebeca. Mas eu não achei aqui o tema do dela. Eu tenho um outro dela, mas eu não achei aqui agora. Mas enfim, depois eu vou mandando pra vocês. Vocês me lembram, tá? Que às vezes eu esqueço. Só vocês cobrarem que eu vou lembrar. Tá bom? Glória a Deus. Sim, Porcos na Sala é maravilhoso. Perfeito. Para iniciante de libertação, Porcos na Sala. Porque ele é exatamente para você identificar os pequenininhos, como que ele vem para dominar a mente, o pensamento, sabe? Disfarçadozinho, e fica lá no cantinho da sua casa e você nunca mexe com ele. Então, Porcos na Sala é maravilhoso. Tem um que eu quis lembrar o nome ali que eu não achei, gente. Mas ele vai falar sobre os espíritos familiares. Ele não está completo. Quando eu li ele, cara, eu fiquei muito brava que ele não estava completo. E eu tô procurando ele, agora eu não achei o nome dele. Eu tô procurando ele pra mim comprar ele. Mas eu agora não lembrei o tema dele. Mas é alguma coisa sobre familiares. Gente, ele é terrível. A forma que eles atuam, os espíritos familiares. Quando o familiar... Não, só tem PDF. Não tem impresso, não. Quando o familiar morre e aquele espírito é familiar, ele salta daquela pessoa para um descendente, porque ele tomou posse da família como sendo sua. E aí tem um testemunho lá muito top da menina que essa mulher, ela tinha vários problemas, ela morreu de doença e ela era muito possessa e as pessoas tinham medo da casa dela. E aí a menina que trabalhava para ela, que cuidava dela, ela não tinha parente, mas a menina que cuidava dela ficou na casa. E aí ela sumiu da igreja, ninguém visitava ela, a região era de difícil acesso. E aí quando foram visitar ela, gente, ela era outra pessoa, transfigurou o rosto, deformou. Olha, eu tenho uma foto, inclusive, eu acho que eu tenho ainda essa foto para mostrar pra vocês como que essa possessão ela é real. Nós fomos ministrar num lugar e era um nível de possessão tão grande, eu chamei o pessoal na frente, à medida que eu andava, depois eu vou tentar mostrar pra vocês na caneta, chamei o povo na frente, tô aqui, à medida que eu andava, a menina começava a tremer, era eu dar mais um passo, ela tremia muito, aí eu demorei a notar, né, que eu tava ali olhando pra outras pessoas, quando eu cheguei muito perto, ela tava assim, muito, sabe, não suportando, ela caiu, né, claro, e os olhos dela, gente, pocou os vasinhos. Então eu tenho a foto que mandaram pra mim do outro dia.
é onde ela tá com os olhos 100% vermelho, a parte branca do olho, mas muito vermelho, muito vermelho. E era familiar, era um espírito familiar. E tinha acabado de morreu há pouco tempo, uns parentes dela tinham morrido. E no velório, ela percebe que a vida dela muda na hora do enterro. Eles abrem ali para ter a última despedida. E aí na hora do enterro ali, nessa despedida, é quando ela vai começar a ter os sintomas que o mesmo parente tinha. E a vida dela, assim, dizendo, perdeu tudo, perdeu família, perdeu emprego. Pensa numa vida que estava um caos, e aí ela estava agora na fase da tentativa de dar fim à própria vida, né? E foi, assim, extraordinário a libertação dela. Foi uma das... Porque eu fiquei com raiva, né? Que o cão cuspiu na minha boca, tinha sangue, ela cuspiu sangue, agarrou aqui na beiradinha. Aí eu vim com mais raiva dele, sabe? A gente passou uns negócios desse. E aí os olhos dela ficaram muito vermelhos, gente. Aí no livro conta que quando eles visitaram a menina, ela estava deformada como a sua patroa. Do mesmo jeito. E muito possessa, não queria ver ninguém. Esses são os espíritos familiares. Toda vez que eu estou fazendo libertação, eu já, por segurança, já vou expulsando todos eles. Quando eu cito os familiares, é quando manifesta com mais violência. Entendeu? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe espírito de aflição familiar. Espírito de aflição é um espírito de enfermidade. Esse espírito de aflição familiar, você vai notar que ele inclusive entra em crente, tá bom, gente? Só que o crente não nota porque é uma doença. Então é uma doença. Minha avó tinha essa aqui, a mesma coisa. Tem um tio meu que morreu da mesma coisa. De tempos em tempos alguém da próxima geração tem a mesma doença. Então você vai saber que não é apenas de aflição, mas é de aflição familiar, tá bom? Geralmente eles saltam para a pessoa no dia da morte daquele ente. A casa está morrendo. Tenta imaginar assim, conjectura aqui agora nossa. O barquinho está afundando. Se continuar ali, deu ruim. Precisa saltar dali para outra. Aí tem um bote passando, saltou pro bote. Entendeu? Então, geralmente, esses familiares, tá bom? Esses familiares, eles vêm quando o portador, que era a sua casa, falece. Ele quer continuar na família. Ele quer continuar na família. Você que mora de aluguel, quando você for mudar de casa, antes de trazer seus móveis, tem gente que não vai lavar a casa antes. Eu aconselho você fazer a oração expulsando os familiares, porque eles gostam da casa. Eles ficam na casa. Acontece muito de pessoas que não tinham determinado problema e ao mudar para certa casa, começa a ter aquela história sendo repetida. Começa a ter algum tipo de problema. Entendeu? Não tem nada a ver com os porcos da Bíblia, não. Bora lá, deixa eu terminar, gente. Pode ser que depois que os anjos recebem instruções, o autor está colocando aqui desse intervalo, desse delay do ataque do inimigo, tá bom? Ai, que bênção. Ela já fez isso, ó. Foi mudar de casa, já orou expulsando tudo. Isso é muito bom, tá? Aí você expulsa os familiares e os territoriais, tá bom? Você não sabe quem morou ali antes, né? Então pode ser que depois que os anjos de Deus recebem uma instrução para ministrar a nós, os demônios reagem. Ele está falando isso aqui baseado no texto de Daniel. Lembra quando Daniel estava orando ali 21 dias, achando que Deus não estava ouvindo ele? E aí depois de 21 dias chega a resposta, o anjo vai falar bem assim, ó, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Só que houve batalha nos ares. Então o autor está dizendo bem aqui, pode ser que quando os anjos do Senhor são encarregados de trazer a bênção, a resposta, os demônios já reagem. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui pode dar um BOzinho para mim, mas não tô nem aí. Quando eu falo de BO, gente, eu falo do BO mais do sentido dos religiosos, tá bom? Que é os religiosos que vem matando, né? Ai, que delícia. A Janine é lá da Bahia. Eu fiz porque aprendi com a senhora quando teve no Congresso de Mulheres na Comumbagem.
Lá no congresso a senhora ensinou, eu aprendi. Eu falei sobre oração de guerra lá. Foi muito gostoso. Depois deu depoimento de várias de vocês. Já dei uma de louca aqui em casa. Já expulsei os cachorros tudo. Foi muito legal. Muito loucura minha, né? Depois que eu meditei, falei, Jesus, o que eu fiz isso? Podia ter pregado uma coisinha mais light, né? Mas fazer o que? Tem que obedecer. Deixa eu lembrar do que eu ia falar pra vocês. Lembrei. Os demônios não estão no inferno. Eles agem, eles ficam no espaço. Entenderam? Eles não estão no inferno. Eles estão no espaço. Por isso que você não pode cessar a sua oração. Há uma guerra para a sua oração não subir. Há uma batalha. Daniele também é de lá, também estava no congresso. Que honra, gente, ter vocês aqui. Que honra, eu também estava. Gente, Bahia tá em peso aqui, né? Então deixa eu falar com vocês. Dia 8, 9 e 10 eu vou estar aí. 8 e 9 eu estou em Eunápolis. E dia 10 eu estou em Ilhéus. Estarei, se assim o Senhor permitir. Vai ser uma honra dar um cheiro em vocês. De preferência, vocês dão um cheiro antes de eu pregar, tá, gente? Depois da pregação, eu não me responsabilizo se não for tão cheiroso assim. Glória a Deus. A Jéssica, eu nem fui, esse congresso ficou pra história. Gente, a minha igreja, ele tinha EBD, né? E colocaram a transmissão do evento no telão. E vocês acreditam, o Senhor me usou para fazer impartição com 2 pastoras lá. E que no momento que eu estou fazendo impartição com elas, eles estão fominha, estavam aqui querendo receber. E alguns sentiram, tá? Tinha um vídeo delas, eles mandaram pra gente. Pessoal muito, muito fominha. Gente, a maioria que tá aqui é da Bahia. Cadê o Espírito Santo aqui, gente? Ai, olha, o evento, ela não me mandou cartaz ainda. Mas quem está organizando esse de Eunápolis é a irmã da líder do evento, meu Deus, a Meire. A Meire que está organizando. Não vai ser na igreja dela, ia ser num lugar alugado, mas ela falou que acabou ficando muito caro, porque esse evento elas estão fazendo para todas as mulheres ali de várias denominações da Bahia ali, né? Então, aí ela conseguiu uma igreja, alguém emprestou uma igreja que é maior. Eu estou com muita fé, né? Glória a Deus. Isso, a Meire. Aí ela que vai saber informar vocês, porque como eu não recebi o cartaz e não tá nos dias, eu não recebi localização nem nada ainda, eu só fechei a agenda, então não sei falar para vocês o endereço. Mas é a Meire, tá bom? Então ela vai informar vocês direitinho. 8 e 9, se Deus nos permitir, a gente estará lá, se Deus quiser, tá bom? Então, gente, é isso aí, as regiões celestiais. Os demônios estão nos ares. Tá bom? Então, quando Daniel descreve, né, dessa batalha, exatamente disso que ele está falando. Então, há essa batalha, porque eles estão ali, no segundo céu. Acho que é isso, né, gente? Acho que é o segundo. Esse que a gente vê é o primeiro, então é o segundo. É muito céu pra gente contar aqui agora, né? Amém? Então, deixa eu terminar aqui com vocês. Então, eu tô conjecturando aqui, tentando entender como que funciona, porque você tem um período de calmaria e um período de agitação. É isso que ele está falando. Porque tem um período que essa pressão maligna é maior e tem um período que ela diminui. Então o que ele está dizendo? Gente, não existe multiplicação de demônios. Existe multiplicação de seres humanos. Então existe hoje mais seres humanos do que demônios. Porque os demônios que existem os que caíram. Entendeu? É disso que ele está dizendo. E aí ele diz essa agitação, porque tem tempos em tempos que pioram. Então ele está falando, provavelmente, quando os anjos do Senhor recebem a instrução de trazer uma bênção para você, de trazer uma resposta, então os demônios ficam sabendo e eles vão reagir querendo impedir. Aí ele coloca, agora pense por um momento comigo, onde os bancos de dinheiro na terra, onde os bancos posiciona seu segurança a quilômetros do cofre? E aí? Claro que não. Os guardas ficam onde o tesouro estiver localizado.
Então, aprenda isso, dobra atenção. Então, aprenda com isso. Quando o príncipe das trevas envia demônios para rodear a sua casa, você pode descansar. Seguro, pode ficar seguro. Pois algo das mãos de Deus está a caminho. Satanás descobriu isso. E a obsessão dele é abortar essa bênção destinada a você. Então, vem igual quando o carro forte, né, tá indo para transportar o dinheiro, vai uns guardas junto, porque pode sofrer um ataque, entendeu? Então, e você não está sozinho, você já sabe que ao seu redor estão os anjos do Senhor. Então, anime-se, o autor está dizendo, anime-se, um pacote de milagres acabou de sair do céu. Nossa linguagem para que você entenda. E está indo até você. Escoltas demoníacas descobriram uma fatura de remessa com seu nome. Há uma remessa muito grande. Então, existe agora uma tentação de parar e impedir essa entrega. Então, o que você tem que entender com isso aqui? Se o ataque aumentou, não pare. A maioria acaba cometendo a bobeira de parar de jejuar e de orar. Se o ataque aumentou, significa que a vitória está chegando. Tem algo extraordinário vindo. Lembra que eu falei para vocês que o mundo espiritual é um só? Como o maligno descobriu, a tentativa agora é tentar impedir de chegar a você. Parar de chegar a você. E a maioria faz isso. Ai, pastora, assim que eu comecei a jejuar, a coisa piorou, meu marido ficou estranho, tá acontecendo as coisas lá em casa, a gente estava tão bem, de repente desandou, vou parar de jejuar. Ô vacilo, gente. Você só atrasa. Então não pare mediante ao ataque. Porque essa escolta maligna vem exatamente porque descobriram que está vindo algo chegando para você. Vocês entenderam? O que eu faço então? Continua orando, jejuando, lendo a Bíblia. Continue, ok? Então, houve algum ataque incomum na sua vida recentemente? Na minha sim, aí, por aí. Houve um ataque por aí, gente? Quem sentiu esse ataque? Gente, segundo mês do ano ainda. Pai das luzes. Tem coisa que acontece e fala, ô Senhor, pera lá. Acabou de começar o ano, né? Começa o ano assim, imagina assim no meio, assim, pai. A gente nem curou os curativos ainda do ano passado. Olha o tanto de gente que já teve guerra. Vou falar de novo. Houve algum ataque incomum na sua vida recentemente? Então é muito óbvio, você está perto da maior virada da sua vida, do seu propósito. Aleluia. Aleluia. Eu repreendo esse cansaço, Silvana, no nome de Jesus. Aleluia. Se houve um ataque incomum, bora preparar o culto de ação de graça. Tá vindo uma virada extraordinária no seu propósito. Então ele é um anúncio do que tá para acontecer. A gente tem que olhar essa questão, não dá para tratar aqui, Dani. Tem que ver qual é o tipo de ataque que você está sofrendo, se é em sonhos, se é pessoas. E aí a gente vai ter que olhar altares que foi estabelecido, levantados, tá bom? O acesso que eles estão tendo é libertação, tá bom? Quando é na área sexual, é libertação. Não, ataque na área sexual não se diz respeito. Claro que Deus tem um propósito na sua vida. A área sexual pode ser o instrumento que o inimigo vai usar para te derrubar. Te derrubando no pecado, né? Te afasta do propósito. Mas tem que olhar o tipo, tá bom? Se é uma investida, por exemplo, para cair em adultério, ou se é um ataque em sonhos. E mais uma, um ataque em sonho. Não dá para me fazer isso aqui não, gente. Ontem ele li, né? Muito doida.
A gente só arruma uns amigos doidos que a gente é doida, né? Fico olhando pra ela, às vezes, e gente, eu devo ser muito doida pra ter uma amiga dessa. Ela me veio, ontem eu comentei, foi Jesus, está acabando, obrigada por tudo que o Senhor fez. Esses 2 dias o Senhor podia manifestar o poder mais um cadinho, mas eu já sou muito grata. Aí ele, nossa, podia cair uns demônios amanhã, né? Você tá doida, menina? Amanhã é live. Ela, não, a pessoa falar que sentiu alguma coisa, se abre a câmera, ela é viciada. Ela é viciada por expulsar. Eu falei, não, na live não, mas tem muita gente sonhando. Gente, deixa eu olhar minha hora. Ataques em sonhos, o nome deles é incubos e sucumbos. Tá bom? O nome dos demônios é incubos e sucumbos. Já que vocês estão falando, deixa eu pincelar para vocês. Toda vez que você tem um ataque em sonho, significa que eles vieram e te tocaram. Toda vez que você sonhar tendo relação sexual, tem demônio tocando no seu corpo físico, ok? Glória a Deus, Janine. Ok, gente? Então, por que eles tocam? Porque demônios, eles se alimentam de energia. E a preferida deles é a energia sexual. Só que os demônios da energia sexual, que vão atacar a energia sexual, o que eles sugam de você seria deixa eu falar, a energia vital. O que é energia vital? Sua vida. Olha, se tem alguém que tem coragem aqui, que não fica registrado, né? Só pra quem tá ao vivo. Eu não vou ler seu nome. Quem aqui tem percebido um cansaço físico surreal? E que você tem tido sonhos com relação sexual? Quem tem percebido a anemia aumentando? No seu caso, não é sonho sexual, Janine. No seu caso, tá mostrando, esse tipo de sonho revela que a sua vida espiritual não está tão alinhada, você está fraca. Então você vai aumentar aí jejum e oração. Quando você expulsar no sonho e ele sair, significa então que você está fortalecida. Então é um sonho para revelar você de se preparar, tá bom? Que você está em guerra, está mostrando que você está em guerra, mas você está despreparado para essa guerra, tá bom? Principalmente que eles estão muito abusados, né? Falando na sua cara que você não vai conseguir expulsar eles. É um modo de amedrontar para você parar, mas revela que você precisa fortalecer-se espiritualmente. Qual remédio, qual receita? Jejum, oração e Bíblia. Gente, a receita é a mesma. Para avivamento, jejum, oração e Bíblia. Para ser usado, jejum, oração e Bíblia. Para não cair, jejum, oração e Bíblia. Para chegar inteiro, chegar firme no céu, jejum, oração e Bíblia. Para vencer os demônios, jejum, oração e Bíblia. O remédio é o mesmo. Tá bom? Cláudia escreveu o nome aí para ajudar a amada. Ok. Isso. Revela exatamente essa questão do preparo. Então, significa que você está em guerra. Você pode olhar para sua vida natural, que você vai ver que tem coisas que está acontecendo guerra. Mas você não está tão pronta. Não está tão preparada. Entendeu? Não é difícil, não. Levanta um propósito de jejum, você vai perceber que vai mudar a tática no sonho. Entende? E aí você vai começar a vencer aqui também. Seu esposo começou a passar mal porque a gente começou a falar que eu já estava passando mal. Se ele começou a passar mal agora, eu sei por quê. Esse aqui é meio oriçado, que a gente cita eles, tá bom? Então, gente, quem está tendo sonhos, no sentido sonhos sexuais, são demônios que vêm no seu quarto te tocar. E aí eles sugam a sua... Então, traz ele no Oi Filha, tá bom? Já que é desde o início do ano, traz ele no Oi Filha. Eles sugam a sua energia vital. O que é sua energia vital? Vida? Então, você começa a adoecer, tá bom? Você começa a adoecer. Aí você vai perder a libido para com o seu marido, você perde a vontade, porque você já tem prazer através dos sonhos. Ok? Depois de um certo tempo, inclusive, gente, quem tem muita visitação deles,
começa a aparecer doenças, tá bom? No corpo, doença de verdade. Não tô falando de apenas uma fraqueza, não. Tô falando de câncer e outras doenças. Inclusive tem casos de pessoas que receberam tanta visitação que morreram. Eles matam, porque tá sugando sua vida, de verdade, tá bom? Mas aí é caso de libertação. Que eu posso falar pra vocês aqui, porque algumas aqui não moram perto e não vai instalar no Oi Filha, as portas de entrada que você precisa fechar. Masturbação, se você se masturba, é demônio guiando sua mão, você está tendo relação com eles, tá bom? Sim, podem sim. A gente não anunciou, assim, que é pra nós, mas vai ter uns homens lá, tem umas 4 a 5 inscrição masculina, um pouquinho mais tem. E tem os músicos que vão estar lá, né, os irmãos da igreja. Por isso que eu falei pra vocês virem de longo, virem de short por baixo, né? Porque não vai estar só a gente ali, né? Então, caso aconteça qualquer coisa, você tá bem vestida, bem trajada, embora a gente vai ter o tecido ali direitinho pra cobrir, né? Nunca aconteceu escândalo nesse sentido, não. Então, o que você vai fazer, você que tá tendo sonhos? O que dá para ser feito, que o ideal é fazer a libertação, né? Porque às vezes tem uma porta de entrada lá atrás, geralmente quando você iniciou a sexualidade, ou seja, quando você descobriu, quando você foi ativado, tá bom? Mas as portas de entrada, o que você assiste, então mesmo que não seja um filme pornográfico, mas o filme tem teor sexual, hoje está quase impossível, né, a gente filtrar isso, vai abrir portas. Então, o que você assiste, se você é casado e está muito tempo sem relação sexual, você dá um espaço muito grande, você abre porta para eles. Uma das formas de você expulsar eles é tendo uma frequência maior sexual com o seu marido, tá bom? Pornografia não precisa nem falar, né? Você já sabe que vai abrir porta. Masturbação, tá bom? Não é porta, não. Você construir um trono para ele entrar na sua casa. Então essas são as portas que você vai fechar. Antes de dormir, você vai orar todo dia, falando, ordenando que você não aceita eles no seu quarto. Saiam do meu quarto. Pede Jesus para te cobrir com o sangue dele. É um dos modos de você proteger. E as partes mais profundas eu não gosto de falar em live, geralmente eu falo quando eu estou atendendo, porque aqui, né, ia aguçar alguns, tá bom? Mas eu contei pra vocês esses dias, no testemunho que eu recebi de uma amada, de uma cliente, que eu fiquei assim, maravilhada, porque parecia que no caso dela não tinha jeito. E se pro caso dela teve jeito, tem jeito pro seu também, tá bom? E a visitação dela já estava assim, sendo extrema. E ela estava já muito doente, por causa da visitação, tá bom? Amém? Esclareci isso aí pra vocês? Ok? Então, gente, se houve um ataque em comum, significa que tá tendo vem uma virada por aí, tá bom? Sim, as coisas estão mudando tão drasticamente, tão dramaticamente, que você jamais verá similaridade com ontem. Então, esse ataque vem porque o que Deus vai fazer na sua vida, você vai olhar pro passado e vai falar, gente, não é eu. Eu tenho muito essa impressão que a eu do passado, quando eu vou falar dela, parece que eu tô falando de outra pessoa. De tanto que mudou. Entendeu? De tanto que mudou. É outra em todos os sentidos. Se você olhar uma foto minha, não tem nada a ver, o antes e o depois. Tudo mudou. Entende? Então mudou a mentalidade, comportamento, a vida com Deus, posicionamento, modo de se enxergar, mas é literalmente como se tivesse morrido aquela outra pessoa. Então toda vez que vier essa virada, vai ter esse avanço seu, e o inimigo quer impedir esse avanço. Que bom que esclareceu, gente. Então, meus amados, meus amores, o inimigo quer te prender muito no passado, tá bom? Para você não avançar para o futuro. Uma das estratégias dele é essa. Hoje é o nosso penúltimo dia de live. Eu espero que você já tenha se encontrado no seu propósito. Eu quero que você entenda que o inimigo, a estratégia dele é te prender na dor do passado, porque enquanto você estiver preso na dor do passado, você não avança. Ok? Então, em nome de Jesus, para de alimentar a sua mente com os pensamentos de dor causados pelos acontecimentos do passado. Resolva isso
avance. Pegue a sua história de dor e transforme ela em algo que vai glorificar a Deus. Deus não permitiu você sofrer porque te abandonou, porque não te ama. Faz parte do propósito. Olhe para a sua história e pense: como eu posso usar isso aqui para a glória de Deus? Que experiências eu posso tirar disso aqui? Que tipo de gente eu posso ajudar com isso aqui? E aí você vai ver o avanço que a sua vida vai ter. Tá bom? Essa estratégia dele te prender no passado te deprime e te mata. Então é uma estratégia dele para que você não avance. Então, seu desígnio, seu propósito, ele é temido. Entenda isso aqui, ele é temido. Então o ataque sobre você revela que ele é atingível. Ok? Porque o inimigo, ele teme o propósito e vai vir tentando te atacar para poder parar o seu propósito. Então, lembre-se, Satanás não reage somente a você, mas também a seu propósito. Todo o ataque do inferno contra você tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque o propósito de Deus na sua vida vai tirar um bocado de gente das garras do inimigo. Gente que ele já tinha dominado para ser dele, tomado posse para ser dele. Tá bom, meu povo? Espero ter ajudado vocês. Amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia, gente. Eu vou, como é o último, eu vou tentar escolher assim com muita precisão. Qual dúvida vocês têm sobre propósito ainda? De repente vocês me ajudam a ajudar vocês. Que dúvidas vocês ainda têm sobre o propósito? Nós já falamos aqui sobre as áreas espirituais, ataques malignos, a dor, o que você ama, os problemas. Tanta coisa, gente. Foi muita coisa, né? E eu posso garantir para você, quem acompanha, quem é do ramo aí do digital, vai perceber que a entrega em 39 lives foi bem maior do que qualquer curso pago que você já tenha feito. Então, uma entrega surreal, e eu creio que Deus já descortinou algumas coisas na sua vida, o entendimento, né? Só dele ter feito aqui, ter curado aqui, já foi assim extraordinário, pra gente ver o poder dele. Entendeu? Meu povo, dia 2 de março acontece nosso Oi Filha. Vou ver se eu venho fazer. Eu não vou prometer a vocês que eu volto com as lives assim que acabar essa, porque eu vou começar o jejum de líquido direto, sem interrupção, né? Sem janela. Então eu não posso afirmar para você como eu vou estar. Até hoje, desse tipo, eu só fiz 3 dias. 2 dias, na verdade. Eu tava tomando remédio e comecei um dia depois. E aí, o que acontece? A gente fica com um raciocínio muito lento. Muito lento. Então, eu planejo fazer 7 dias de jejum, sem janela aberta. Então, serão 7 dias direto, sem comer, né? E aí, eu não sei como eu vou estar. Então, por esse motivo, lembra que eu falei com vocês que eu vou mudar o horário, né? Para a gente terminar, né? Já que o livro é muito rico, muito bom. O outro livro acaba amanhã, né? O de 40 dias, acaba amanhã. Mas esse outro que eu estava usando com vocês, falta um bocado de coisa e vocês viram como que ele é bom. Só que eu não sei como eu vou estar. Então, eu não quero prometer agora. Tá bom? E aí, a minha semana de como eu posso dizer para você? De isolamento mesmo, né? Em jejum e oração, me concentrando para o Oi Filha. Porque tudo isso aqui vaza a unção, tá bom, gente? Tudo isso aqui vaza a unção. Então esvazia, né? E eu preciso reter o máximo que eu puder para o Oi Filha, porque o que a gente está querendo que Deus faça é assim extraordinária. A Silvana está dizendo, aprendi muito em 4 dias, imagino quem está desde o início. Vou assistir as outras, você não vai perder nada, te garanto, vale a pena. Estou colocando lá no YouTube para ajudar vocês que estão atrasados, que estão entrando agora,
a ouvir um pouquinho mais acelerado, a conseguir pausar, não deu para ouvir tudo, pausa onde estava, né? E voltar no outro dia fica mais fácil. Eu acredito que lá tem 15, eu creio que subiu 15 até agora, né? Aqui veio o feriado, eu tô com visita em casa, eu não pude baixar as demais e subir lá, mas eu vou continuar subindo elas para vocês. Então eu não vou firmar agora o compromisso com vocês que acabando 40 dias eu já vou voltar, mudar o horário. Provavelmente eu faço uma ou duas, mas eu anuncio nos stories, vocês ficam ligados lá, que é exatamente para reforçar a lembrança de vocês, né, do Oi Filha. Mas em nome de Jesus, gente, não deixa para a última hora. Como eu disse para vocês, o espaço é limitado, tá bom? O espaço é limitado. E aí, como eu vou fazer esse jejum mais prolongado, eu não sei se eu vou estar bem para estar aqui, tá bom? Que eu vou estar mais lenta, né? Eu vou ver se até lá eu já consigo terminar, preparar as ministrações pro Oi Filha. Porque eu sei que fica com o raciocínio muito lento. Você fica meio assim, não dá fome, né? Alguns momentos ela vem, mas passa. Mas você fica lento demais, muito lento, entendeu? Um raciocínio bem lento. Então eu não vou garantir, porque vai que eu venho fazer a live e chamo Jesus de Genésio e vai dar ruim, né? Tá bom? Mas amanhã é o último dia, se Deus nos permitir, estaremos aqui. Eu já quero louvar a Deus pela sua vida, que não me deixou sozinha, que esteve aqui. Quero louvar a Deus por todos os novatos que apareceram. Quero louvar a Deus por todos os novos seguidores que apareceram aqui. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a essa casa, tá bom? Oi Filha acontece dia 2 de março. E o Filhinha de Papai não tem o impedimento da distância, gente. Filhinha de Papai é um curso, um treinamento, né? Online. E esse curso visa a sua cura emocional, cura do seu eu, através da paternidade de Deus. Então, tudo sobre a paternidade de Deus. Nós estamos com a lista de espera. É só você mandar seu nome e seu telefone, tá? Que em breve ele vai estar saindo. Eu vou correr aqui para estar com a plataforma prontinha até dia 2, né? Dia 2 eu quero anunciar ela lá, tá bom? O valor do curso não é o valor do Oi Filha. Oi Filha é a conferência presencial. Filhinha de Papai é o curso sobre a paternidade de Deus, onde nós vamos tratar a sua orfandade, rejeição, sua crise de identidade, por que você procrastina tanto, sabe? Por que você se enxerga tão sem valor, desenvolver seu ministério, entendeu? Tudo isso aí. Esse tá 297. E nós temos a lista de espera, né, do pessoal que deu o nome para se preparar para lá. Então prepara seu cartão. Creio que até dia 2 ela vai ser lançada, em nome de Jesus. Tá bom? Então, aí esse não tem o impedimento da distância de quem mora longe. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tudo que estará nesse curso é além da Bíblia, muita Bíblia, além da ciência, muita ciência, também tudo que eu apliquei na minha vida, que mudou a minha vida. E que de tantas outras mulheres a gente aplicou e funcionou, tá bom? Como eu disse para vocês, os clientes que eu atendo, as pessoas que eu atendo, são tudo pessoas que vêm de acompanhamento, a maioria vem de acompanhamento de anos, sem resultado. Sem resultado. E com 2 consultas já teve o resultado de uma vida. Então, imagina um curso onde você vai poder ter acesso a muita coisa, com mais tempo, né? Mais mastigadinho. Então, vai ser fenomenal, extraordinário, sobrenatural. Eu te convido a entrar para a lista de espera, tá bom? Para fazer parte dessa geração de filhos, ok? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor falou. Te louvamos por esses 39 dias que aqui estamos. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que passou por aqui, pela vida de cada novo seguidor que chegou aqui. Abençoe. Entra na causa deles, Senhor. Solucione as causas deles. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva os que ainda não são salvos. Nós te louvamos, te pedimos um restante feriado abençoado, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Colocarei, Ângela. Colocarei. Glória a Jesus. Vamos fazer nosso print, meu povo? Fizeram?
até amanhã, se o Senhor nos permitir, tá bom? Inscrições do Oi Filha, link na bio. R$25 com almoço, R$10 sem almoço, tá bom? Não dá pra você vir sem almoço e falar, na hora se eu decidir eu compro. Porque a gente está encomendando do restaurante e elas vai chegar a quantidade encomendada. Não virá mais para você adquirir depois, tá bom? Mas terá cantina. Na cantina vai ter algumas coisinhas que, caso você quer vir sem almoço e sinta fome, vai te ajudar, tá bom? A se manter vivo até o final. Meu povo, eu queria pedir vocês para jejuar em prol do Oi Filha, no sentido da sua vida, de receber. Então conta para Deus o que você quer receber, que cura você quer, que área da sua vida você quer que seja liberta, ou que dom você quer receber. Sabe, que você quer vir e sair daqui cheia, não vir para ser mais um evento. Então meu convite é que você faça aí uns 2, 3 jejuns na semana em prol disso. Senhor, eu vou lá, estou jejuando hoje por isso que eu vou lá, eu quero receber isso, isso, isso. Você vai deixar o mundo espiritual mais sensível, vai ser mais fácil da gente alcançar, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui às 5h59 no nosso último dia, tá bom? Tchau, gente.